Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e eu te ajudo a iniciar a sua carreira de segurança da informação sem hacks. Aqui no meu canal, nas minhas mídias, eu falo sobre a carreira em segurança defensiva, eu tiro as dúvidas da audiência, ou seja, você que está aí me assistindo e tem perguntas sobre a área de segurança da informação, seja uma pergunta técnica, uma pergunta sobre mercado de segurança da informação, sobre processo seletivo, entrevista, currículo, qualquer coisa que você queira saber sobre segurança da informação, pode mandar aqui para nós, que nós vamos preparar aqui um conteúdo específico para atender essa sua demanda, que é o caso de hoje. Hoje, no episódio, nós vamos falar sobre Threat Intelligence, que foi um pedido do Crio Amorim. Eu não sei se é esse o nome dele, é o nome do usuário dele no YouTube, quando ele postou o comentário. Ele pediu, então, que eu falasse sobre Threat Intelligence, que ele está estudando sobre isso, ele quer trabalhar com isso. Então, vamos abordar aqui alguns temas. Mas antes da gente começar, como sempre eu faço aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir o canal, dar o seu like, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que também queiram aprender sobre segurança da informação, ou que estejam estudando, ou que querem começar uma carreira em segurança da informação. Então, aqui nós queremos ajudar as pessoas a começarem, né, o pontapé inicial nessa grande carreira, que é onde eu trabalho há mais de 18 anos e eu gosto muito. E todas as semanas a gente vem com assuntos novos, com conteúdos novos, então para você não perder nada, você precisa seguir este canal, seguir as minhas mídias, para você não perder. Eu publico em vários lugares, até no Rumble eu estou publicando, então não é desculpa para você não seguir os nossos conteúdos aqui, tá ok? Então vamos para a nossa vinheta e logo depois da vinheta começamos o nosso tema de Threat Intelligence. Muito bem. Bom, primeiro precisamos explicar, né, o que é Threat Intelligence. É uma palavra em inglês, significa inteligência de ameaças. E aqui, inteligência, nós vamos usar o contexto de inteligência que é a mesmo utilizado, por exemplo, pela CIA, que é o contexto de saber antes, você ter algo, alguma informação para se preparar melhor. Não é o contexto de inteligência de ser o mais sabido ou mais rápido de cálculo ou alguma coisa assim. Então, algumas pessoas confundem. Inteligência, e até às vezes a abreviação para isso é Intel, e aí é o mesmo nome, né, dos processadores Intel. Por isso que Intel vem de inteligência. O termo, então, Threat Intel, ele serve para você antecipar ameaças que podem vir a atacar a sua empresa. Então, ele é um trabalho preventivo da área de segurança da informação. Por isso que quando se fala, né, de um profissional de Threat Intelligence, ele vai estar focado em monitorar fontes de informação, coletar logs, perceber certos comportamentos, estipular, por exemplo, ferramentas, como eu vou explicar aqui, o honeypot, que é um servidor preparado para ser atacado, e quando ele é atacado, obviamente não tem informações verdadeiras dentro desse servidor, mas você vai coletando uma série de informações sobre como é o procedimento que o atacante tem quando ele identifica um alvo, como ele faz para atacar, o que, que ele testa antes de atacar. Isso tudo são informações que você vai utilizar, né, analisar, contextualizar e utilizar essas informações depois para proteger ambientes de tecnologia da sua empresa. Então, Threat Intelligence é esse contexto, então, de você se antecipar, de você monitorar as coisas, correlacionar informações e perceber quando algo, né, pode estar ocorrendo. Um outro ponto que também Threat Intelligence vai trabalhar, e eu trouxe aqui alguns casos, né,
Por exemplo, a Cisco tem uma empresa, se eu não me engano, chama Talos, que é uma empresa de segurança, ela faz esse trabalho de threat intelligence. Aqui no Brasil, se você conhece a empresa Tempest, a Tempest é uma empresa que faz bastante esse trabalho de threat intelligence. E, se eu não me engano, a Apura também faz esse trabalho de threat intelligence. Então, eles têm já diversos recursos profissionais, eles focam em busca de dados na Deep Web, nos fóruns. Então, eles conseguem preparar ou prever quando um ataque vai ocorrer. Então, eles fazem análise de redes, eles fazem análise de comportamento, comportamentos em mídias sociais também, porque às vezes, principalmente quando se fala em hacktivismo, o hacktivismo ele dá muitos sinais públicos, né? Ah, pessoas estão agindo contra tal empresa, tal. E aí depois que começam os ataques. Perto da data de gravação desse vídeo, está ocorrendo, obviamente, um conflito, né, entre Ucrânia e Rússia, e se você acompanha as notícias também de inteligência cibernética deste conflito, você vai ver que empresas e governos russos foram atacados por pessoas hacktivistas que defendem a Ucrânia, e também do lado contrário, tem pessoas hacktivistas que defendem os interesses da Rússia, acham que neste conflito a Ucrânia está errada e promoveram ataques contra empresas ucranianas, contra empresas do governo ucraniano, levantando informações, vazando certas informações de conflito, ou nomes de pessoas, de agentes e tudo mais, e também passando alguns ataques sobre empresas que ou patrocinam ou financiam o conflito indiretamente, seja de um lado ucraniano ou do lado russo. Então, esse trabalho, né, de levantamento de dados e tudo mais, faz parte do Threat Intelligence. Então, isso é um caso onde os profissionais de Threat Intel tiveram que também atuar para proteger essas empresas e essas entidades de governo. Um dos casos bem famosos do uso de Threat Intelligence e antecipação de problemas foi o caso que ocorreu em 2020, num ataque contra a FireEye. A FireEye é uma empresa de segurança e, como ela é uma empresa de segurança, ela também tem um departamento de segurança que protege a empresa FireEye de ataques externos. Então, este caso ele se tornou público, por isso que eu posso falar aqui. Em 2020, eles perceberam que um ataque estava em andamento. Como que eles perceberam isso? Fazendo análise do tráfego de rede, fazendo análise de comportamento das estações, dos servidores, eles perceberam que ali havia um problema. Eles investigaram, fizeram uma análise, né? Então esse time de Threat Intel levantou essas informações e compartilharam os indicadores de comprometimento. O que é isso? Quando um malware ele ataca uma empresa, você tem alguns hashes de arquivos, você tem alguns detalhes dos malwares que você pode passar para outras pessoas, para outras empresas, e essas empresas também podem avaliar o seu parque de tecnologia, né, os seus sistemas, para saber se eles já estão comprometidos ou não. Seja, o malware já chegou na minha empresa? Sim, se eu tiver tais arquivos que bate o hash desse arquivo aqui, lá naquela empresa foi um ataque, aqui pode ser um ataque também, né? E às vezes esse malware, ele ainda está escondido, ele não chegou a promover o ataque dentro da empresa, mas ele já está dentro da empresa. Então, o que a FireEye fez nesse ataque de 2020? Ela compartilhou esses indicadores de comprometimento e ela compartilhou também uma informação muito legal que veio do Threat Intel, que é o TTP, significa táticas, técnicas e procedimentos dos atacantes. Então ela percebeu que estava sendo atacada, ela estudou como o atacante estava fazendo isso e compartilhou com várias empresas. Essas empresas
começaram a perceber que estavam passando pelo mesmo problema. Então, elas começaram a alertar: olha, eu também estou tendo isso, eu também estou percebendo esse comportamento aqui na minha rede. E com isso surgiu, né, foi desmascarado aí o ataque da SolarWinds, que você deve se lembrar do passado. Se você não se lembra, vá buscar no seu na sua pesquisa favorita, o Google ou DuckDuckGo, sobre o ataque SolarWinds. Esse ataque, por exemplo, ele pegou uma vulnerabilidade do aplicativo da SolarWinds e, inclusive, contaminou, comprometeu máquinas do governo americano. Então, foi um ataque muito sério e partiu de uma análise de Threat Intelligence. Então, para você ver como o Threat Intelligence ele é importante dentro das empresas, tá? Não confundam Threat Intelligence com gerenciamento de incidentes. Eu falei aqui sobre indicadores de comprometimento, falei aqui sobre sinais, análise de logs e tudo mais. Então, algumas pessoas já pensam assim: Threat Intel é a mesma coisa que ter um SOC. O SOC, ele é uma ferramenta que vai ser utilizada pela Threat Intelligence. Mas, para você dizer que você está realmente fazendo Threat Intelligence, você tem que não só coletar os dados, mas também analisar, correlacionar e descobrir ali naqueles dados indicadores que um ataque pode estar em andamento. Então, não confundam gerenciamento de incidentes. Não achem, por exemplo, que eu tenho um antivírus, meu antivírus está atualizado com IOCs de outras empresas, então eu estou usando o Threat Intel. Não, você está usando um antivírus, que porventura usou Threat Intelligence de outra empresa para você não precisar ter que fazer a sua, tá? E também é importante não confundir Threat Intelligence com Threat Data, ou dados de ameaças. Não basta só você coletar os dados. Eu tenho aqui vários dados. Então, mesmo que o cara me atacou, eu tenho aqui, eu conheço, tenho informações do ataque. Mas se você não fez a análise, se você não tirou o proveito desses dados, você ainda não está fazendo Threat Intelligence. Você está fazendo coleta de dados, que é outro departamento, que é importante também fazer, mas sozinho não é Threat Intelligence. Bom, Threat Intelligence pode ser uma oportunidade para você começar a aprender, né, como identificar, como analisar esses dados e como aplicar isso para a segurança da sua empresa. Não são todas as empresas que praticam Threat Intel, mas se você já está como profissional de segurança de uma empresa, ou você está querendo ingressar numa área dessas e ainda não tem esse departamento, não tem essa prática de Threat Intel, você pode iniciar essa prática, você pode começar a realizar esse tipo de tarefa, né, focar nesse tipo de trabalho, porque é um trabalho que pode levantar muitas informações e pode antecipar o ataque antes dele ocorrer, antes de ter o vazamento. É comum hoje em dia a gente ouvir, né? Tal empresa perdeu 12 gigabytes de informação. Esses dias eu vi um ataque que a empresa teve dados vazados na internet e eram cerca de 100 gigabytes de informação. E aí eu me pergunto, ninguém percebeu que havia 100 gigabytes de dados saindo da empresa? Como que esses dados saíram da empresa? Saíram através da rede da internet? Ninguém monitora, por exemplo, o tráfego de internet, o tráfego de saída de uma empresa, ele deve ser muito menor do que o tráfego de entrada. Se você tem horas e horas de tráfego de saída, ou uma única máquina enviando toneladas de dados para fora, para uma conexão, por exemplo, que ninguém conhece, um IP fora do país, um único IP recebendo muita quantidade de informação, deve ter algum problema aí. Então, é este
é o trabalho de Threat Intel. Estas empresas que perderam dados nessa quantidade enorme de informação, com certeza não têm a disciplina de Threat Intelligence aplicada nos seus procedimentos de segurança. Ou não tem equipe, ou não tem a prática, ou não tem ferramentas para isso, mas é algo que pode vir a ajudar muito a empresa se você começar a aplicar a identificação, a análise e aplicar a segurança no caso de uma detecção de uma ameaça em andamento ou uma ameaça que está em vias de se iniciar contra a empresa, né? Por que que também é interessante que você, mesmo que esteja começando ou pensando em iniciar uma carreira em segurança da informação, Threat Intel pode ser uma opção para você. Por que que isso é uma opção? Pensem comigo. Vocês acham que as ameaças cibernéticas, né, que as empresas estão expostas, elas estão cada dia mais aumentando ou diminuindo? É óbvio que estão aumentando. Se estão aumentando, o volume de ataques, o volume de informação a ser analisada está cada vez maior. E se você não tiver técnicas, ferramentas para analisar esses dados de tentativas de ataque contra a sua empresa, você pode vir a se tornar alvo, você pode vir a se tornar a vítima desse ataque. Então é interessante que a gente faça. Uma outra questão, você acha que os ataques estão ficando mais simples ou mais complexos? Principalmente agora que nós temos inteligências artificiais ajudando os atacantes. Então, quanto mais complexo fica a forma como o atacante ele vai tentar invadir uma empresa, mais e mais a figura de Threat Intelligence, essa disciplina de Threat Intelligence, será necessária em mais e mais empresas. Porque vai chegar um ponto que as empresas não vão dar conta de segurar tudo só com as ferramentas atuais. Ela vai precisar se antecipar, ela vai precisar ter mecanismos de análise de comportamento, de sinais, que possam dar o encaminhamento e ver, falar, olha, a empresa está prestes a ser atacada. Então é interessante que você possa se antecipar e estudar sobre esse tipo de assunto, porque novas oportunidades de Threat Intelligence vão se abrir no futuro, tá? Se já não estiverem abertas agora. Então, como o nosso amigo Amorim, né, já está estudando este tema, ele já se antecipou para algo que pode vir a se tornar cada vez mais necessário dentro de cada empresa. Alguns de vocês pensam o seguinte, né? Puxa, mas Threat Intelligence, né? São as objeções que passam na cabeça de vocês. Threat Intelligence é muito complexo. Tem muita informação para se analisar, para lidar. Eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou ter conhecimento suficiente. Então, alguns pensam em quais são as técnicas que eu preciso ter. Será que eu preciso saber desenvolver? Será que eu preciso ter conhecimento de criptografia para isso, né? Ou mesmo vocês podem pensar, puxa, mas eu não tenho experiência nenhuma para fazer Threat Intelligence. Como que eu vou me especializar? Né? Eu não tenho nem aonde estudar. Ou mesmo podem pensar que trabalhar com Threat Intelligence numa empresa é muita pressão, é muita responsabilidade para uma só pessoa, tá? Alguns desses pontos são realidade, alguns desses pontos não são, tá? O que você tem que pensar é o seguinte: segurança da informação não é algo que você vai aprender 100% ou na sua totalidade e vai chegar sempre pronto no mercado de trabalho. Segurança da informação é uma disciplina que é aprendizado contínuo. Todos os dias você vai estar aprendendo. Por quê? Porque todos os dias
o hacker ele está mudando a forma como ele ataca a empresa. Ele está pensando de forma diferente. Novos e novos hackers vão ter novas e novas ideias. O mundo de ferramentas de segurança, ferramentas hacker, ferramentas de TI, cresce e muda todos os dias. Se você for considerar numa empresa de grande porte, praticamente todos os dias úteis vão ter atualizações de sistemas, tá? Então, por exemplo, se eu fosse um cara encarregado em atualizar todos os programas de computador da minha empresa, se eu tivesse uma grande empresa, eu ia ter todos os dias que baixar um patch de segurança, um patch de correção para um bug, ou alguma coisa para algum software meu, seja do Excel, seja do Adobe, seja de qualquer fabricante aí. Todos os dias, provavelmente, você vai ter uma aplicação com uma vulnerabilidade dentro da sua empresa. Então, não pense que você precisa estar 100% pronto, porque nunca você vai estar. Nessa área de Threat Intelligence, você tem que ter capacidade analítica. Você tem que ter um bom raciocínio e uma boa lógica para perceber sinais e identificar, olha, se tem cauda de jacaré, tem dente de jacaré, tem pele de jacaré e barulho de jacaré, isso aqui é um jacaré. O bom profissional de Threat Intelligence é aquele que consegue rapidamente pegar fatos isolados e juntar numa grande figura, um big picture, e falar, opa, aqui parece que temos um problema, tá? Então é isso que você tem que exercitar. Você ter na sua cabeça, juntando pedaços, formar uma grande figura e falar, opa, aqui nós temos um indício de alguma coisa diferente. Pessoal, estamos caminhando para o final do nosso vídeo. Hoje parece que o vídeo está um pouco curto, né? Para quem me acompanha aqui constantemente sabe que às vezes eu perco tempo aqui, vou falando, mas eu tento ficar dentro dos 30 minutos. Esse é sempre o meu objetivo, para que o vídeo também não fique muito longo e vocês também não se cansem aqui de ouvir a minha voz e as coisas que eu falo aqui, certo? Então, antes da gente concluir aqui, como sempre eu faço, eu queria pedir para você, se você está gostando desse assunto, deixar seu like aqui, né? Compartilhar esse conteúdo com colegas, amigos, amigas, pessoas que querem trabalhar com Threat Intelligence, com segurança da informação, para que essas pessoas possam ouvir essas coisas aqui que eu falei, né? E possam tomar suas decisões e ajudá-las a começar na carreira de segurança da informação, uma carreira que eu gosto muito e por isso que eu faço semanalmente esses vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, à medida que a gente vai ensinando para outras pessoas, elas vão também aprendendo a proteger os seus ambientes de tecnologia, a gente vai melhorando a nossa sociedade, como eu falei num outro vídeo, né? Segurança da informação não é só você ter um bom salário, fazer aquilo que você gosta, mas também praticar o bem para a nossa sociedade, devolvendo uma sociedade mais segura em termos cibernéticos, tá ok? Então, pessoal, para a gente encerrar, vou falar aqui alguns erros que as pessoas fazem quando nós comentamos sobre Threat Intel, maneiras corretas, né, jeito certo de fazer as coisas, e ao final vou dar 4 passos para você começar a pensar em Threat Intelligence como uma opção de carreira a partir de hoje mesmo, tá? Então, o jeito errado que as pessoas fazem nas empresas. Algumas pessoas e algumas empresas focam muito na coleta dos dados ou no máximo de dados que podem coletar. Às vezes vira uma inundação de informação que elas não têm ferramenta para analisar, ou não têm tempo para analisar, ou não têm pessoas para analisar, e mesmo que tenham pessoas, ferramentas e tempo para analisar todas essas informações, uma vez que ela detecta a ameaça, ela não sabe o que fazer, porque não tem um plano de resposta a incidente. Então, não foca muito nos dados, foca em tentar encontrar ameaças
E aí, olha, preciso encontrar ameaças. Bom, um dos pontos primordiais são dados do firewall. Então, vamos começar pelo firewall. Vamos começar sobre máquinas que têm acesso à internet, estão na DMZ. Vamos começar a focar em ambientes que tenham dados mais arriscados, né, melhores, ou que possam causar maior prejuízo, certo? Então, dados mais valiosos, vamos focar, então, olhar nesse aspecto. Um segundo erro que as pessoas fazem é falta de contexto. Por exemplo, vamos imaginar que você está olhando para os logs do firewall ou para os gráficos, né, do firewall, e você está percebendo que uma certa estação de trabalho do seu ambiente está mandando muita informação para fora da internet. Então, isso pode indicar um ataque? Pode. Pode ser uma ameaça? Pode ser uma ameaça em andamento. Só que se eu não tenho o contexto, aonde essa máquina está? O que, que ela está fazendo? Qual é o usuário que está nessa máquina? Por que ela pode ou não deveria estar enviando tanta informação para fora? Então, o contexto, ele fala muito sobre a identificação da ameaça, a análise da ameaça. Então, você tem que contextualizar tudo, não basta só olhar o dado sozinho, você tem que entender, o que, que tem nesse servidor? O que, que tem nessa rede para ela estar enviando tanta informação assim? Então, são coisas que você deve levar em conta, né? Algumas empresas deixam tudo por conta das tecnologias. Eu tenho threat intelligence? Tenho. Eu tenho lá um software, né, um CrowdStrike, alguma coisa que está fazendo tudo para mim. Cara, isso é um erro. Não deixa tudo só na mão do software. Os softwares, se não estiverem bem configurados, bem ajustados, né, e, obviamente, focados no seu negócio, no que a sua empresa faz, o nível de apetite a risco da sua empresa, ele pode dar muito falso positivo, muito falso negativo. Ele pode te levar a erros. Então, não deixa tudo para a tecnologia. Você tem que ter o componente humano junto, complementando aquela análise da ferramenta, né? A gente fala que em segurança é tudo pessoas, ferramentas, tecnologia, análise de risco, são pontos que você precisa juntar para fazer segurança da informação. Então, não deixe tudo para a tecnologia, tenha sempre também o contexto, pelo menos humano, analisando essas informações também. Não esqueça de compartilhar essas informações com outras áreas. Já tivemos vários casos de empresas que depois que houve um ataque, as pessoas falam assim: nossa, engraçado, realmente eu percebi que tal estação de trabalho estava tendo uma utilização de memória muito acima do esperado. Realmente, tal servidor parou de funcionar a tal hora. Então, se você não compartilha a informação internamente com outras áreas, outros departamentos, área de monitoramento de rede, monitoramento de segurança, análise de riscos e tudo mais, você pode perder informações e a sua análise de ameaças se tornar algo fraco. Então, quanto mais você comunica, olha, eu estou tendo esses sinais aqui. Alguém pode ir lá e falar assim: isso numa outra empresa foi um ataque. Nesse servidor não deveria ter isso. Tal, sabe? É comunicar com outras pessoas. Seja menos reativo e mais proativo. Muitos dos threat intel, eles respondem ou por conta de ter muita coisa que fazer, poucos recursos e tudo mais, puxa, só fica ali apagando incêndio, só respondendo incidentes do SOC. E não é bem assim. Você tem que estar na camada proativa, você tem que estar pensando antes do ataque ocorrer, certo? Então, procure fazer isso. O jeito certo que muitas empresas fazem, né, para trabalhar o tema de Threat Intelligence é integrar Threat Intelligence com a estratégia de segurança da empresa. O que eu quero dizer com isso, Fábio? Você, à medida que você faz a sua coleta de dados e faz a sua análise, você também tem que pensar como que a empresa, que momento que a empresa está
de segurança da informação. Será que é um momento que a empresa está mais com um apetite a risco maior? Será que a estratégia da empresa é de proteção máxima? Será que a estratégia da empresa é de economizar recursos? Então, você tem que considerar tudo isso no seu contexto de análise de ameaças. Às vezes, pode ser que você pode deixar alguma coisa passar por conta de algo que era a estratégia da empresa e você pensou assim, puxa, mas eu achei que isso não ia afetar a parte de segurança e acaba afetando, tá? Por exemplo, uma empresa que decide investir em jogos, patrocínio dos Jogos Olímpicos. E aí vem a Olimpíada e aí a pessoa não está sabendo, começa a ter um hate, né? Ataques sobre a sua empresa por conta desse patrocínio. Então é isso que eu quero dizer. Às vezes a parte de threat intel, ela tem que se antecipar. Olha, a estratégia da empresa é investir nos Jogos Olímpicos. Com certeza, nossa marca vai ter bastante publicidade. Ela pode atrair hackers. Então eu já tenho que pensar nisso. Você entendeu o que é o threat intel? Outra coisa que as pessoas fazem de correto, adaptar threat intelligence à sua empresa. Por que eu quero dizer com isso também? Um banco, ele vai ter muito mais ataques do que uma fábrica de alimentos, por exemplo. E por que isso? Porque, obviamente, bancos têm assets, né, ativos mais valiosos. Eu posso roubar dinheiro diretamente, ao passo que, às vezes, ter informação de uma indústria de alimentos talvez não é tão legal para o hacker. Então, note que os níveis de ameaça, as percepções de ameaça, os lugares, as fontes de dados serão diferentes. Por exemplo, um lugar que às vezes as pessoas não se dão conta, mas o agronegócio no Brasil, ele é extremamente ativo a parte de espionagem. Um outro país, por exemplo, saber qual é o cultivo mais produtivo no Brasil, quais são as áreas mais valiosas em termos de plantação, quais as técnicas para plantio que são utilizadas pelo Brasil, que às vezes até são protegidas por patentes e tudo mais, é algo muito valioso para outros países. Então, países podem, eu estou dizendo podem porque a gente nunca tem informação correta, podem empregar hackers para tentar descobrir esses segredos do agronegócio brasileiro. Então, o nível de threat intel que eu vou ter que ter nisso aqui é um nível que vai escalar até governos, segredos de governos, né? São informações muito valiosas para a economia de um país. Então, é importante você levar isso em conta, tá bom? E, finalmente, aqui, vamos para o final, 4 passos para você começar a estudar hoje mesmo Threat Intelligence, começar sua carreira como um profissional nessa área, né? Como está fazendo aí o Amorim. Primeiro passo que eu vou falar para vocês é ter um conhecimento forte da base de segurança da informação, que são conhecimento básico de redes, básico e até, vamos dizer assim, conhecimento avançado, tá? Em redes de computadores, para você entender como as comunicações funcionam entre os computadores, na grande rede, né? Entender como são os sistemas, como eles são desenvolvidos, arquitetura. Preciso saber codificar? Talvez não necessariamente, mas que você tenha o conceito de componentes, de tecnologias utilizadas no desenvolvimento de software, pontos aonde podem ser atacados. Isso é bastante importante você ter esses conhecimentos. E também a parte de criptografia. Muitas das ameaças, dos malwares, quando você vai estudar esses componentes, eles estão criptografados, bibliotecas criptografadas e tudo mais. Então, você desvendar, descobrir estas ameaças
utilizando técnicas de criptografia, de decriptografia, de roubo de chaves e tudo mais, é um ponto importante que você precisa ter como base antes de começar a pensar em Threat Intelligence. O passo 2 é procurar treinamentos de análise de malware para você poder decompilar um malware, entender o funcionamento dele, como ele se propaga, que tipo de ameaça ele atinge, que tipo de dados ele quer roubar, ou criptografar, ou o que seja, né? O que o malware vai fazer, o vetor de ataque. E também é importante você treinar a parte de análise, coleta de dados. Não basta só você entender quais os dados cada aplicação, cada sistema vai te fornecer, mas o que você consegue fazer com esses dados. Como você analisar, como você correlacionar, por exemplo, o IP de um servidor, de um cliente que acessou o servidor Apache, com o IP que veio de uma conexão no firewall, se aquele pacote de rede ele estava, vamos dizer assim, acoplado, ou se ele estava, foi feito um proxy, qual é a origem, o destino, quais os protocolos que estão comunicando ali, se está um protocolo certo na porta certa. Então, são coisas que você precisa começar a aprender também. Passo 3. Acompanhe os feeds, as notícias de Threat Intelligence e acompanhe comunidades de Threat Intelligence. Existem aí vários lugares onde você pode buscar informações. O jeito mais recomendado é você participar de eventos de segurança da informação. Palestrantes vão falar sobre grupos no Telegram, servidores do Discord, grupos de OSINT, onde são trocadas estas informações, essas comunidades virtuais de profissionais de Threat Intel, onde eles compartilham essas informações, como ocorreu com a FireEye, né, que a FireEye compartilhou em tempo real essas informações e pôde ajudar várias outras empresas e outros profissionais. E 4, né, nosso passo final, dê uma olhada nos conteúdos das certificações chamadas CTIA, que é Certified Threat Intelligence Analyst, CTIA, e a formação, né, a certificação GIAC, ou seja, da SANS, que é o CTI, que é o Cyber Threat Intelligence. Então, dá uma olhada nessas duas certificações e nos conteúdos que são exigidos para a prova. Obviamente, eles também têm treinamentos. Talvez você encontre também livros de escritores, livros preparatórios para essa certificação, e ali você vai aprender bastante sobre os quesitos de Threat Intelligence e se você está realmente aplicado a querer se tornar um profissional de Threat Intelligence, considere buscar essas certificações como credenciais para mostrar para o mercado de trabalho que você é realmente um profissional capacitado em Threat Intelligence, sabendo proteger empresas, antecipando os ataques, conforme a gente explicou aqui. Muito obrigado por participar aqui comigo, assistir a todo esse conteúdo. Se você chegou até o final aqui comigo, comenta aqui embaixo a palavra honeypot, e aí eu vou saber que você chegou até o final aqui comigo. Muito obrigado, espero ter ajudado, contribuído com mais esse assunto para a sua carreira em segurança da informação, e eu te vejo no próximo vídeo.